Fala comigo, rapaziada, beleza? Hoje eu vim trazer um pacotão de notícias e informações para vocês aí sobre o cabuloso, o maior de Minas, o Cruzeirão, beleza? Vamos começar falando aí sobre Cruzeiro e Cuiabá. Vamos lá. O time do Cruzeiro aí que começou com um desfalque, que foi o Marlon na lateral aí, né? O Kaique entrando no lugar dele. Eu acho que o Kaique não entrou muito bem, demorou um tempo aí para entrar em jogo. Foi a única mudança assim que a gente pôde sentir mais falta, porque o Marlon é um jogador que ele apoia muito, tanto na defesa e quanto no ataque. É um jogador que ele é destaque do Cruzeiro em quase todos os jogos, tanto ele quanto o Willian. Todos os jogos a gente vê que eles atuam muito ali na lateral, né? Principalmente depois que o Barreal começou a ter uma sequência muito grande, aí que o Marlon jogou bem mesmo. O Kaique eu senti ele bem travado quando ele começou a dar engrenada ali, né? O treinador substituiu ele. E vamos falar de alguns jogadores pontuais aqui. Um deles foi o Kaique. O outro que eu vim falar é o Barreal, que mais uma vez jogou bem, mas sentiu uma lesão aí. Espero que não fique muito tempo no DM. Até porque ele não é de fazer gol, pelo que a gente viu hoje, né? Perdeu um gol na cara. Dava para ter feito aquele gol ali, o Cruzeiro hoje ganhasse de 3-1, mas ajudou o time, né? É um jogador muito importante aí, tá ganhando confiança. É um jogador que eu acho que vale a pena o Cruzeiro comprar ele, tá? É um jogador que, pelo visto, não é de fazer gol, mas apoia e ajuda muito. Sem falar que é um jogador que joga nas três linhas da laterais, tanto na defesa, no meio e no ataque. Então acho que vale a pena o investimento. Um outro jogador que a gente vai falar lá na defesa, lá, que atua na defesa do jogo, é o Zé Ivaldo, que é um jogador que para mim é muito grosso. É um baita de um reserva quando se precisar de força na defesa, segurar um jogo, ele aguenta o tranco, mas é um jogador que eu acho muito grosseiro, tá? Para jogar uma partida inteira. Então assim, se o Cruzeiro precisar chegar em algum jogo aí que tem que ser mais cauteloso e tiver algum atacante adversário mais rabiscado, eu acho que o Zé Ivaldo vai comprometer muito a defesa do Cruzeiro. Então, eu acho que o Cruzeiro tem que trazer um zagueiro aí para substituir ele rápido. João Marcelo é um zagueiro mais clássico, né? Um mais com melhores habilidades com a bola do que o Zé Ivaldo. Um jogador que para mim não está atuando muito bem no Cruzeiro há várias partidas é o Lucas Silva. E o Gabriel Veron, que para mim já passou da hora do Robert ali tomar a posição dele, que o Robert já entra bem melhor que ele. É um jogador que, além de ser mais rápido, é um jogador que tem um drible melhor e só tem que trabalhar a finalização, mas é um jogador muito melhor que o Veron, que inclusive não é do Cruzeiro e tem emprestado, que para mim já poderia devolver ele com os novos reforços que o Cruzeiro anunciou, que a gente vai falar aqui no decorrer do vídeo sobre as contratações do Cruzeiro também, beleza? Agora, dois jogadores que a gente não pode deixar de falar. Um é o Matheus Pereira, né? Que é craque, que inclusive tá dando aí um pouco de medo em relação a essa questão do Matheus Pereira aí. Tá demorando a assinar esse contrato. Eu tô achando, tô desconfiado que o Matheus Pereira tem alguma coisa travando essa assinatura dele. Talvez seja alguma algum outro contato de algum outro clube, porque não faz esquisito. O Pedrinho mesmo já disse há algumas semanas que tudo que o Matheus Pereira queria, ele conseguiu, né? Então assim, ele desembolsou. Então assim, só falta mesmo a pessoa, o Matheus Pereira e o seu empresário assinar esse contrato e dar um fim nessa martelada, né? E nessa canetada aí, assinei esse contrato e pronto. Então, pelo amor de Deus, Matheus Pereira, assine esse contrato logo. Hoje o Matheus Pereira fez um gol, inclusive, né, deu uma infiltração no meio dos dois zagueiros e fez um gol de cabeça. Joga muito, Matheus Pereira. Assistência muito boa. Por Rafa Silva, que é o próximo jogador que a gente vai citar aqui, que os atacantes que estão chegando vão ter que comer uma bola para tomar a posição do Rafa Silva, porque é um jogador que está chegando ali que nem o Mineiro, comendo pelas beiradas e tá atuando bem. O segundo gol que ele faz aí já no Cruzeiro é o terceiro gol no Campeonato Brasileiro, o segundo gol consecutivo. Ele fez um gol ali na assistência do Matheus Pereira, deu um gingado de corpo, tirou os dois zagueiros e já
finalizou de primeira, fazendo para mim um golaço ali, com aquele drible de corpo dele. Então, assim, jogou muito bem e eu acho que é um jogador que compensa o Cruzeiro dar uma segurada nele, que é um baita de um reserva, tá? Então, assim, Cruzeiro e Cuiabá. Cruzeiro jogou bem, poderia, eu esperava mais do Cruzeiro nessa partida. Se tratando do Cuiabá, que é um time que está brigando lá na parte de baixo da tabela e não tem grandes nomes no elenco, tá? Então, assim, eu esperava mais, que fosse um jogo mais fácil. Eu acho que o Cruzeiro jogou até melhor contra o São Paulo, né? Que perdeu, o Cruzeiro perdeu para o São Paulo, mas jogou bem. E quanto o Cuiabá, o Cruzeiro não acho que jogou tão bem igual jogou com o São Paulo, mas conseguiu a vitória. Beleza? Então, assim, o Cruzeiro com essa vitória foi para décimo. Agora ele está em 17º colocado, que está acontecendo alguns jogos. Com os próximos reforços que estão para chegar aí, que a janela vai abrir no dia 10 de julho. Eu acredito que o Cruzeiro vai ter um time para brigar aí para Libertadores, né? E quem sabe a gente pode sonhar até com o título, né? Se o Cruzeiro não deixar os outros clubes aí se distanciar tanto dele. Mas acho que dá para a gente tentar brigar pelo título sim, beleza? Vamos falar agora de contratações, galera. Vamos falar de contratações. Falei de zagueiro do Zé Ivaldo e o Cruzeiro aí está interessado no Jonathan Jesus do Ceará, um jovem de 20 anos, que seria uma promessa, tá? O Jonathan Jesus, ele é um jovem de 20 anos, um zagueiro, joga a Série B pelo Ceará. Acho que é uma boa contratação, tá? Se trata de investimento, a gente sabe que o Pedrinho ele tem que injetar dinheiro, mas ele também tem que visar um lucro para depois conseguir aí, vender atletas para trazer outros jogadores. O próprio Vitinho, que entrou hoje, jogou bem, né, no jogo contra o Cuiabá, que é uma promessa. O Japa e o Robert são jogadores aí que estão sendo trabalhados pelo Cruzeiro, que eu acho que vai render uma boa grana, porque os moleques são bons. Os moleques são muito bons, beleza? Então, assim, o Jonathan Jesus, eu acho uma boa. O Ceará quer 15 milhões de reais nele e eu acho que vale investimento, beleza? Um jogador que o Cruzeiro já praticamente está acertado com o atleta, mas falta acertar com o clube, que é o Sassuolo. É o Matheus Henrique, ex-Grêmio, ex-seleção brasileira aí, né? Já jogou pela seleção brasileira também. O Matheus Henrique aí tá palavrado com o Cruzeiro. Então, eu acho uma boa. E se o Matheus Henrique vir, o patamar do Cruzeiro já sobe um pouco e o time já começa a ficar bom, já começa a desenhar um time ali para brigar certamente por Libertadores, beleza? O Cruzeiro também aí, esse não fez proposta ainda, mas o Cruzeiro tem interesse em Andrés Wolbergan, de 29 anos, argentino que joga lá na Arábia no Al Ittihad. Não sei pronunciar bem o nome do time, é Al Ittihad, lá da Arábia, mas não tem nada certo com esse jogador, beleza? Um outro jogador também que não tem nada certo, o Cruzeiro está de olho no mercado aí, é o Cuejá, ex-Flamengo, beleza? Que tá lá no time do Neymar, jogava com o Matheus Pereira. Não, na verdade ele não tá no time do Matheus Pereira, ele tá no Al Sharbai, né? Então, assim, quem tá lá no time do Matheus Pereira, que o Cruzeiro tá em negociação com ele aí, praticamente tá acertado com o jogador, é o Michael, ex-Flamengo também, que o Cruzeiro falta alguns detalhes para finalizar essa contratação. Vamos ver se vai dar certo. Se o Cruzeiro trouxer Michael aí e com mais alguns atacantes que o Cruzeiro tá anunciando aí, o time vai ficar bom. Então, trazendo Matheus Henrique, quem sabe o Cuejá aí, mas eu acho muito difícil. O Matheus Henrique, eu acho mais fácil a gente sonhar com ele. O time já começa a desenhar bem aí, beleza? Por isso que eu tô falando que dá pra gente brigar por título. Um jogador que o Cruzeiro tá contratando aí é o lá do Cerro Porteño, né? O Fabrício Peralta, tá? Jogou nas categorias de base do Flamengo. O jogador tem 21 anos, seria um investimento. E ele joga lá com o Edu, com o Eduardo Brock, que jogou no Cruzeiro, né? Tava disputando aí a Libertadores ou Sul-Americana, se eu não me engano, pelo Cerro Porteño. Então, é um jogador que vai chegar aí, né, para estar ajudando o Cruzeiro. 3 milhões de dólares por 60% dos direitos econômicos dele, de 4 a 5 anos de contrato. É um jogador que tá para chegar no Cruzeiro aí para reforçar o cabuloso, hein? Então vamos ver aí
É um meio-campista que é uma aposta, tá? Não é um jogador que vai chegar, que vai vestir a camisa ali e já vai assumir, não. Quem assume a camisa, quem chega, pra mim é o Cuejá, né? O Matheus Henrique, e esse sim já chega e veste a camisa, né? E um outro jogador que o Cruzeiro tem interesse, mas também não tem nada certo, eu acho que é uma contratação muito difícil, é o do Thiago Mendes, ex-São Paulo aí, né? O jogador de 32 anos que também está na Arábia, no Al-Raed. E é uma contratação mais difícil essa aí, por causa de valores, tem outros clubes interessados também. Mas assim, se o Cruzeiro conseguir aí, concretizar essas contratações aí, né, o nível do clube já muda de patamar em relação ao Campeonato Brasileiro e Sul-Americano. A gente já tem 3 jogadores que estão certos, que são o Lauto Dias, que a gente já trouxe aqui informações sobre ele, o Caio Jorge, né, que veio da Juventus, e também o Cássio. 3 jogadores já estão certos. E essa janela só vai abrir no dia 10. No dia 10 de julho. Então, após a janela abrir, com certeza o Cruzeiro vai trazer mais jogadores e também vai dispensar alguns jogadores que estão sem espaço. Por exemplo, o Papagaio, que tá para ir para o Japão. E eu acho que o Ramiro também devia acompanhar ele aí. Empresta o Ramiro. Então, uma barca aí que o Cruzeiro pode estar emprestando aí com a chegada desses novos atletas. Beleza? Comente aí o que você está achando aí dos jogos do Cruzeiro, o que você achou do jogo de hoje entre Cruzeiro e Cuiabá, o que você está achando dessas contratações do Cruzeiro que já estão sacramentadas e as que estão por vir. Comente aí o que você acha, se o Cruzeiro está no caminho certo, mas ano que vem é certeza que a gente vai estar em outro patamar e vai incomodar bastante, vai estar brigando por título. A gente vai estar na ponta de todas as tabelas, você pode ter certeza. E eu quero ver muito o Cruzeiro aí conseguindo uma vaga na Libertadores para a gente voltar a disputar uma competição internacional de alto nível, porque a gente tem nome, tem tradição e agora a gente tem dinheiro para isso. Beleza? Tamo junto, é isso aí. Eu fui.